Olá, começa agora a segunda parte do programa Culto Circuito, que é dedicado exclusivamente aos jornalistas de todo o mundo, que foi comemorado no último dia 7 de abril. Conversa agora com a professora e pesquisadora da UFJF, Thelma Johnson. Thelma, seja novamente bem-vinda ao nosso programa Culto Circuito. Vamos dar continuidade àquele papo que a gente teve semana passada sobre o Dia dos Jornalistas, os direitos, enfim. Você disse naquela época que nós temos muito que comemorar com relação ao jornalista. Do seu ponto de vista, o que mais o jornalista tem que comemorar aqui no Brasil? Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, dando continuidade do que eu havia falado, temos sim o que comemorar, né? Não diria que temos muito a comemorar, né? Mas temos a comemorar em função do próprio processo de democratização que nós vivemos no Brasil. Já vivemos épocas obscuras, mas estamos num processo de democratização, passamos do período de transição, de redemocratização. Podemos dizer que temos uma democracia. A questão é, e daí por causar alguns tipos de embaraços quando a gente trata dessa questão, que as pessoas, mas não temos não é o ideal, mas nunca vai ser o ideal. Não existe democracia pura, não existe democracia plena em nenhum lugar do mundo. Democracia eu entendo que é o melhor do que temos, não temos outra coisa melhor do que isso, é o que temos, o que temos que aprender a conviver e a melhorar cada vez mais. Não é um regime fechado, pronto, não, existem vários graus de democracia. No Brasil, eu diria que estamos num grau bom, né? Diríamos que temos liberdade de expressão, né? Liberdade de informação, temos um código de ética, né, que protege onde estão todos os direitos e os deveres dos jornalistas, temos códigos de éticas deontológicos também relativos aos jornais, né, da ANJ, a Associação Nacional dos Jornais, temos da ANE, né, que é a Associação das Revistas, da ABERT, que são das emissoras de rádio e TV. Então, nós temos uma legislação, né, que, voltando, ela não está perfeita, temos regulamentações, tem vários artigos, né, incisos que precisam ser revistos até para adaptação a esses novos tempos, mas temos um ponto de partida. Podemos dizer que isso é um fato a ser comemorado. Thelma, segundo a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela define claramente que todo e qualquer jornalista, todo e qualquer cidadão brasileiro tem a liberdade de expressão. Isso de fato acontece aqui no Brasil? Sim, acredito que acontece. Não apenas liberdade de imprensa, né, de expressão dos jornalistas, naturalmente com seus direitos e deveres, como mencionei anteriormente, mas também não vamos longe. Essa explosão de manifestações que vimos em junho do ano passado e que agora estamos assistindo, agora essas manifestações todas em protesto contra a Copa do Mundo, né? Ontem aconteceram várias em São Paulo, pelo menos 4 em São Paulo, outras tantas no Rio de Janeiro, em que os cidadãos comuns estão indo para as ruas protestar. Como é que é possível termos dinheiro para construir estádios e não termos dinheiro para a saúde e para a educação, né? Então, acredito que temos sim. A grande questão que se coloca aí, né, nesse problema, é que muitas pessoas se aproveitam dessas manifestações para distorcer, né, as reivindicações e para bagunçar as coisas. E isso você entende que, no caso, seria de responsabilidade do próprio jornalista ou da própria emissora, né, de informação? Eu acredito que isso foge já ao controle, né? Está fugindo ao controle das autoridades, ao controle da polícia, né? Neste caso, exatamente dessa problemática, dessas manifestações em geral, o que tem acontecido é que os jornalistas agora estão correndo perigo na cobertura disso. Já houve a morte do Santiago, o cinegrafista lá em São Paulo, né? Vários jornalistas já saíram feridos nesse processo todo e as empresas não têm como proteger. Inclusive, o que é muito interessante, coisas que a gente nunca tinha ouvido falar no Brasil, o Ministério da Justiça, a questão de um mês atrás, começou a oferecer um curso de 2 semanas intensivo para jornalistas, para que eles aprendessem a se proteger nessas manifestações.
Então nós chegamos num outro, temos liberdade sim, a questão é que mas é um absurdo, né, a gente chegar nesse ponto, né, exatamente, fazer cursos de autodefesa. Exatamente. Né, quer dizer, né? as questões, né, agora também é uma questão também do poder público, Exato. né, que também deveria privilegiar, prestigiar pelo menos a segurança dos jornalistas que estão cumprindo suas funções. Exatamente, e o que não acontece, né, não vem acontecendo. Então, a questão é que essas manifestações, né, elas estão fugindo do controle, né, dado ao grau, né, vamos dizer assim, ao grau de democracia que chegamos, que todos podem se manifestar, né, mas a questão a velha questão que deve ser colocada a minha liberdade vai, né, até começa a liberdade do outro. E isso a gente tem que rever, que é antigo. Minha liberdade termina onde começa do outro. Exatamente. E infelizmente então, o brasileiro também não prevê isso, né? E não coloca isso em prática, não é isso? Exatamente. É uma minoria, mas é a minoria que bagunça e desvirtua essa democratização. Né? Thelma, você falou, você se referiu à questão da ética. O brasileiro, o jornalista brasileiro, ele é ético? Essa é uma questão delicada. Eu sempre converso com meus alunos que nós deveríamos tratar as questões éticas como dilemas éticos. Por quê? Porque, embora tenhamos, né, nossos códigos deontológicos, tanto das empresas como dos jornalistas, a profissão do jornalista é uma profissão, na verdade, que se aprende muita teoria e aprende práticas dentro das universidades, mas quando você vai para o mercado, naturalmente, como todas as profissões, são situações reais, novas que se apresentam e que o jornalista precisa ter uma boa formação humanista que vinda da universidade para saber lidar com essas questões na prática, né, nas rotinas de produção do dia a dia. E são determinadas situações que para determinados veículos e para determinados jornalistas seriam comuns, em outras situações não seriam comuns, não seriam normais. Então são processos, eu sempre digo, são processos de decisão que os jornalistas tomam diariamente sobre até onde eu posso ir, né, para apurar uma informação, né? Sempre naquela questão, onde está o interesse maior, e o interesse maior deve ser o interesse público, né? Então você sacrifica muitas vezes uma fonte, né? Como já houve vários casos, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, né? Você sacrifica uma fonte, mas vale a pena você sacrificar a fonte. Temos no Código de Ética que o sigilo à fonte é fundamental. A preservação da fonte, né? É um direito do jornalista, né? Se ele quiser falar em off, exatamente. Mas só que às vezes, e aí não, eu te falo isso em off, mas você não pode divulgar. E o jornalista, não, precisa divulgar por quê? Pela questão de interesse público. Aí já está ferindo a ética, né? Do meu ponto de vista, já está ferindo a ética. Mas a questão é que o próprio código, quando eu falei da questão do Código de Ética dos jornalistas, no Brasil, cada país tem o seu Código de Ética, né? Alguns mais abertos, outros mais fechados, mas eles são bastante similares, não há grandes modificações, né? Diferenças. A questão é que o próprio código, ele deixa brechas para que você possa entender, né? Então tem questões que se entrecruzam, você interpreta de uma forma, é uma questão de interpretação jurídica mesmo, né? Interpreta de uma forma e numa outra situação se interpreta de outra forma. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. E por isso que eu digo que são dilemas éticos, por quê? Porque não existe uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo. Dilemas éticos no sentido de que são dilemas, são questões éticas que são legítimas, mas que precisam ser entendidas, né? E apreciadas, né? De acordo com o caso. Cada caso é um caso, não existe fórmula. No Brasil existem diversas universidades públicas e também as particulares, né, que divulgam, apesar do Brasil atualmente não estar exigindo, não é? A lei não exige a portabilidade do diploma, né, para trabalhar, enfim, executar a sua função como jornalista. Esse ensino no Brasil, ele é um ensino que, de fato, repassa essas informações, a questão da ética, da escrita, da liberdade de expressão. O ensino no Brasil é bom no jornalismo? Bom, há escolas, universidades e universidades, né? A grande questão que eu vejo no ensino da comunicação, né, e das suas habilitações
né, e que agora elas se tornaram independentes, né, por determinação do MEC, né, e que vem sendo bastante criticado, porque em vez de você manter o grande campo da comunicação, agora está estabelecido e todas as escolas, inclusive aqui na Federal de Juiz de Fora, a gente já inicia no ano que vem, de 2015, uma nova matriz curricular do curso de jornalismo, tentando adaptá-lo aos novos tempos. Todas as escolas estão fazendo isso, eu espero que isso realmente possa acontecer e possa resultar no ensino de melhor qualidade, né? Não vemos no melhor dos paraísos, por quê? A começar que um dos grandes problemas das universidades, né, principalmente as universidades públicas, né, nem tanto as universidades privadas, mas principalmente as públicas, né, elas não têm equipamentos necessários, né, e isso vem de muito tempo, desde quando eu fiz minha graduação nos anos 80, atravessamos os anos 90, entramos num novo século e continuamos brigando por equipamentos, né, e aí o grande dilema que se coloca hoje, né, é exatamente como é que nós, professores, podemos trabalhar com esses alunos que agora nós chamamos de alunos multimídia, né? São os nativos digitais. Eles não querem mais ficar sentados lá na sala de aula só olhando o professor daquele ensino tradicional falar. Não, né? Então, uma das questões que eu defendo, né, e tento praticar na sala de aula, não apenas eu, mas como muitos professores, é fazer com que os alunos se interessem pelas aulas, não chegando lá com uma aula pré-pronta, programada e despeja todo aquele conteúdo. Não somente a teoria, né? Quer dizer, também da teoria, a prática também ela é fundamental, coisa que a gente não via muito nos anos 80, né? Exatamente. A questão da prática, a nossa dificuldade é exatamente essa. A nossa dificuldade é a dificuldade de falta de equipamentos, falta de investimento, né? No momento em que quando eu falo a questão da prática, no momento em que falamos de ensino à distância, trazer novas tecnologias para a sala de aula, né? Os alunos já estão com smartphone, os alunos não trazem mais caderninho e papel. O que eles fazem agora? O professor escreve no quadro, eles vão e tiram foto do quadro, né? Os tablets que eles têm, né? E as escolas não têm, as escolas privadas, muitas escolas privadas já trabalham assim, né? Já dão até tablets para os alunos também. Então, essa é a questão das dificuldades práticas, né? A dificuldade teórica é ainda maior, né? Que é, inclusive, uma linha de pesquisa que eu trabalho bastante. Teórica é muito maior porque os alunos eles já têm uma reação, né, contrária, né, em relação a disciplinas teóricas, né? Então, você tem que criar novas dinâmicas na sala de aula para trazer a realidade do aluno, o contexto do aluno para a sala de aula. Porque se você não fizer Tudo isso também em função da tecnologia também, né? Que é a grande responsável por essas transformações do ensino, né? Sim, claro, com certeza. Então, chamar a atenção do aluno trazendo a realidade dele para a sala de aula, entendeu? Se ele não perceber que existe uma conexão entre a realidade dele, o contexto dele, né, e aquilo que você está falando enquanto teoria, né, em termos teóricos, né, não adianta, você não vai conseguir atrair a atenção dos alunos. Então, eu acho que um dos grandes desafios é exatamente a gente motivar, nós professores, como podemos motivar esses alunos. E a questão passa, como você falou, pelos investimentos em tecnologia, né? A tecnologia está aí, não tem mais como fugir, não tem como voltar no tempo. É irreversível, né? É irreversível, é daí para frente, né? E vai ficar cada vez mais complexo, né? Então, temos esse desafio, só que nós sozinhos, enquanto professores, nós podemos fazer a nossa parte dentro da sala de aula. Nós precisamos, antes de tudo, eu acredito, de currículos integrados, né? Que os professores dialoguem mais entre disciplinas, né? Para que elas não sejam... A interface entre as disciplinas, né? E também entre a teoria e a prática. E que entre teoria e prática até acredito que avançamos bastante, né? Mas a interface entre as disciplinas, essa integração, né? Isso em todas as universidades brasileiras, esse é um nó, um problema muito difícil. Porque se naturalmente, você vai ensinar uma disciplina, você sabe que o aluno, nada é estaca zero, o aluno já aprendeu alguma coisa antes, até no primeiro período, quando estão entrando na universidade, eles já trazem toda uma bagagem, né, a vida anterior deles, as referências, né, e essa passagem por disciplina, eu não sei o que o professor anterior está fazendo, o professor
que vem depois não sabe o que eu fiz. Então, realmente, a gente precisa... Há uma independência, né, de ações isoladas e não de uma forma coletiva, né? E que eu acho que isso é prejudicial para o aluno, porque ele não consegue, ele acaba aprendendo fragmentos, né, e ele não consegue colocar em perspectiva esse contexto integrado, essa convergência de saberes, que é o que é necessário para enfrentar todos esses desafios desse novo mundo, né, cada vez mais convergente e tecnológico. Thelma, na Europa também, evidentemente que há o ensino, e lá em alguns países também não há exigência do diploma. Fala um pouquinho dos resultados de suas pesquisas voltadas para exatamente o ensino, a educação do jornalismo na Europa. O nosso modelo de ensino, né, do jornalismo, da comunicação no Brasil, ele é muito diferente da Europa, ele se aproxima mais da experiência americana, né? E são duas questões a serem consideradas. Na Europa, assim como nos Estados Unidos, não existe, a maior parte dos países não exigem o diploma, né? Não é obrigatório o diploma. Então, na Europa, o que funciona é que as universidades, elas lecionam o jornalismo, né, e a comunicação em nível de licenciatura, né? E nos Estados Unidos, bacharelado. Como acontece no Brasil, bacharelado também. O que significa, né? Na verdade, na licenciatura, os alunos entram, a formação dos alunos é para continuar a vida acadêmica, né? Tanto que eles têm disciplinas, eles cursam obrigatoriamente disciplinas didáticas, disciplinas pedagógicas, para poder sair de lá e terem a capacidade de lecionar, de ensinar, né? O nosso ensino no Brasil é em nível de bacharelado, como nos Estados Unidos, ou seja, nós formamos alunos para serem profissionais do mercado, né? Claro que isso permeia, né? Temos disciplinas teóricas, disciplinas práticas, e permeiam várias disciplinas com fundamentação humanista, né? Na Europa, o foco é mais humanista, né? Aqui a gente tenta fazer trazer um equilíbrio, um balanceamento para disciplinas do mercado, né, para atuar no mercado, disciplinas práticas e disciplinas teóricas. Nos Estados Unidos, eles focam mais no mercado, então as disciplinas humanistas passam a ser bem passando, passam a ser na periferia das matrizes curriculares. Isso afeta, inclusive, as questões da relação ensino-prática, do tempo de permanência dentro da escola, o que vai afetar certamente a qualidade do jornalismo, a partir do momento que o aluno se forma, né, que vai para o mercado de trabalho. Bom, exatamente pelo que eu comentei antes, que no caso do ensino jornalismo na Europa, né, então as matrizes curriculares lá, elas são planejadas, né, e todo o ensino é planejado para que os alunos deem continuidade, né, na vida acadêmica. Eles não, se eles quiserem sair de lá para ir para o mercado, eles podem sair de lá para ir para o mercado, mas eles são, o que eu gosto muito também, né, mas eles são preparados mais para continuar a atividade acadêmica, para fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado, para ensinar. Por quê? Porque eles acreditam que lá você não precisa, como você não precisa do diploma, né, você pode fazer qualquer outro curso de graduação, até de pós-graduação, para ingressar nos veículos de comunicação, né? Para ingressar no mercado prático, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos é um outro entendimento, né? Lá existem muitas escolas de jornalismo, tanto em nível de graduação, de mestrado, de doutorado, né, em que o que acontece na prática, não existe a obrigatoriedade do diploma, mas muita gente entra nesses cursos, né, para poder... Por quê? Porque, assim como no Brasil, né, como na Europa e como nos Estados Unidos, o que acontece na prática é que as empresas acabam privilegiando quem saiu de uma faculdade de comunicação ou de jornalismo na disputa de um emprego. Se aparecerem 10 candidatos, 2 candidatos, tem 2 vagas, 2 candidatos tiverem passado por escolas de comunicação, de jornalismo, são eles que vão ser contratados. Então, a preferência ainda do empresariado são aquelas pessoas portadoras do diploma. Exatamente. Thelma, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, eu queria que você nos passasse agora, porque há uma briga, uma eterna briga entre o jornalista e os donos dos veículos, né? Ou seja, o empresariado. Sim.
Tá? Essa briga, ela afeta bastante a questão da credibilidade da notícia? Sim, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu também sempre comento com os meus alunos, nós não podemos ter um olhar ingênuo sobre como funciona o mercado, como funcionam as redações, né? Na verdade, são dois discursos, né, e duas defesas diferentes da profissão, né, na profissão, e que vemos, de um lado, os empresários, né, do jornalismo, de outro lado, os profissionais, os jornalistas, os repórteres, né, repórteres fotográficos, cinematográficos, enfim, né. Então, não adianta, vamos enfrentar. É assim que funciona dentro das redações. Há um tensionamento constante e diário, permanente, que não vai acabar, entre o que nós jornalistas defendemos, né, nós enquanto profissão, enquanto compromisso, né, social, responsabilidade social, né, questão de questões, várias questões éticas, como já discutimos, e o outro lado, que é um outro lado que não é o interesse humano, né, não é o interesse público que sempre prevalece quando a decisão de publicar ou não publicar uma informação passa pela esfera do empresariado. Não vamos ser ingênuos, né? Vamos entender que as empresas jornalísticas são empresas de mercado, elas são empresas, elas geram o lucro, né? E, portanto, a publicidade, né, e o espaço publicitário, seja em termos de tempo ou de espaço, quando eu digo espaço físico dos jornais, dos impressos, uma publicidade sempre vai ter prioridade sobre uma informação. Você tem uma matéria pronta, você derruba metade daquela matéria e você entra um anúncio publicitário no último momento. Naturalmente, o jornalista não gosta. Então, são conflitos diários que enfrentamos na redação, mas não tem outro jeito, né? É assim que funciona mesmo. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Parabéns a você como jornalista, parabéns a todos os jornalistas e parabéns aos jornalistas de todo o mundo. E o Culto Circuito fica por aqui. Mas você pode assistir a esse e aos outros programas no nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas através da nossa página no nosso Facebook e nosso Twitter. Grande abraço, tchau, até a próxima.